Bom dia a todos. O comentário evangélico da manhã de hoje vai ser a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, os itens 14 a 17, que vão falar a respeito do suicídio e a loucura. É importante nesse momento a gente citar a importância desse tema, né? Hoje, a Organização Mundial da Saúde ela indica que 800 mil mortes anuais no mundo inteiro ocorrem devido ao suicídio. Uma pesquisa recente também de um hospital psiquiátrico de Michigan revelou que houve um aumento de 32% nos casos de suicídio por conta da pandemia, mostrando a importância que nós temos de refletir sobre as dores, sobre as dificuldades, e que é o que essa mensagem do Evangelho nos traz na manhã de hoje. É importante a gente ver que, por mais que o Evangelho tenha sido escrito há quase 160 anos atrás, a atualidade das suas lições não muda, né? Elas parecem que foram feitas não só para aqueles momentos, né, de Kardec, quando ele estava aqui, mais de um século atrás, mas para hoje, para nós, para esse momento, nós sermos capazes de superar as dificuldades e crescer diante da vida. Essa lição, então, ela se inicia como me relembrou como os médicos chegam a nós quando a gente vai de maneira muito desesperada até eles. E eles nos acalmam inicialmente, já nos mostram que a dificuldade tem uma solução. E essa lição começa desse jeito. Primeiramente, mostrando os antídotos, as melhores maneiras de nos preservar contra a loucura, contra o suicídio. E ela nos apresenta que são 3 pilares fundamentais para que a gente seja capaz de superar essas dificuldades, que são a calma, a resignação e a confiança no futuro. Essas 3 qualidades juntas, essas 3 formas juntas de encarar a vida e as situações, colocam os espíritos. É o que dá a serenidade para que a gente enfrente as dores que inevitavelmente vão nos atingir durante a encarnação, durante o nosso processo de evolução que hoje se dá na Terra. O Espiritismo, como a gente sabe, ele não traz nenhuma fórmula secreta, nenhum milagre, e a gente sabe que, diante da nossa inferioridade, nós vamos ter que passar por dores, por decepções, por momentos de perda. Então, ele não nos evita de enfrentar eles, mas ele dá os recursos para que, com serenidade, com resignação, nós sejamos capazes de suportar sem desfalecer. Ele nos fornece a força para tudo encarar com resignação. E é nisso que consiste a coragem moral que é passado na lição. Essa lição ele mostra que o Espiritismo, a forma como o Espiritismo nos mostra o sentido das dores, a justiça, ele nos fornece essa coragem moral para tudo enfrentar. Enquanto que as doutrinas materialistas, que veem o nada depois dessa vida, nos fornecem a covardia moral. Porque diante da menor das dificuldades, o ser humano quer escapar delas, pelo modo mais fácil, desrespeitando a lei divina e tirando a própria vida. Então a gente tem que refletir o arsenal de conhecimentos que essa doutrina consoladora tanto nos traz. A gente sabe que por trás de qualquer suicídio, de qualquer atitude extrema que o ser humano toma contra a própria vida, representa que ele está em dor, em sofrimentos, numa angústia que a gente nunca pode julgar. A gente sabe disso. A gente sabe, vendo as nossas próprias dores, o quanto são difíceis alguns momentos da nossa vida. E é por isso que a gente sabe que por trás de um suicídio, de um suicida, existe toda uma história, todo um contexto, toda uma dificuldade que a gente não consegue sequer
prever, sequer entender muitas vezes, porque só quem está ali inserido naquele contexto sabe. Mas, acima de tudo, a gente percebe que muitas vezes também, por um ato de suicídio, esse ser, né, que tomou essa opção, muitas vezes não refletiu sobre as consequências por trás dele. Sendo essas consequências para si mesmo e para o próximo que está ao lado. E é nisso que também a lição mostra que cada ato suicida ele representa um egoísmo. Que de alguma maneira a gente não pesa o que aquilo vai trazer para nós, para o próximo, e como os espíritos colocam até na questão 913 do Livro dos Espíritos, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Ela é a que é o egoísmo é de onde deriva todo o mal. E é por isso que diante também desse ato existe uma parcela maior ou menor de egoísmo, que a gente tem que saber dosar, saber compreender, saber entender. E falando um pouquinho sobre as consequências desse ato suicida, que muitas vezes nós não pensamos, não levamos em conta na hora de uma ação mais extrema, até porque muitas delas não são pensadas e premeditadas, são do impulso. O Livro dos Espíritos, na questão 957, diz o seguinte, quando Kardec questiona os espíritos e diz: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado de espírito? Ao qual os espíritos nos respondem: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Desapontamento é a palavra que os espíritos superiores trazem para demonstrar o estado de espírito principal daquele irmão que, num estado mais ou menos pensado, refletido, comete o suicídio. Porque, de alguma maneira, de qualquer maneira, esse ser vai ter que entender que a vida não acabou. E muitas vezes o suicídio se dá porque a pessoa quer se livrar de uma dor, diz não aguentar mais, não suporta mais. E claro, muitas vezes existem doenças mentais que estão também ali deixando a mente turbulada. E não só as doenças, mas também a influência espiritual. Nós sabemos que tudo existe um contexto. Por isso que ele fala que as penalidades não são fixadas. Não é a mesma penalidade para cada um, porque tudo depende de um contexto. Mas algo que é inevitável é o desapontamento. Porque muitas vezes a gente, sem refletir no que vai ter depois dessa vida, e muitas vezes já envenenados pelas ideias materialistas de que a vida, de que o nada vai prosseguir, né, depois da morte desse corpo, o ser humano tem que encarar que não, na verdade a morte não existe. E essa é a irracionalidade por trás do suicídio. Porque, às vezes, o objetivo, né, que o ser diz ter para tomar essa posição, essa atitude, é o de querer se livrar de uma dor. Mas, na verdade, você transforma um problema em dois. Porque a gente sempre vai angariar uma condição pior do que aquela que a gente estava. A gente vai colocar mais sofrimento na nossa vida. E é por isso que ele também diz em outro momento da mensagem que no momento em que, independente de religião, todos compreenderem que a vida não acaba, esse número de 800 mil mortes por ano que a gente hoje vê devidas ao suicídio, esse número não vai mais existir. Porque, por mais doloroso que sejam alguns momentos da vida, nós vamos compreender que o objetivo é tirarmos aprendizados com eles. E que o suicídio nada traz de bom para nós ou para qualquer um dos que nos amam e que estão ao nosso redor. E assim, esse número vai mudar
drasticamente. É legal também uma outra passagem, né, no livro Céu e Inferno, e é por isso que a gente vê o quanto a doutrina é consoladora, mas o quanto ela é esclarecedora. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 5, a gente vê o depoimento de alguns irmãos que acabaram cedendo ao desespero e cometendo suicídio. E lá, quando a gente olha detidamente e vê o contexto por trás, e é por isso o legal são os próprios espíritos que acabaram cometendo essa falta, dizendo para nós o porquê, o que sentiram. Essa é a didática que o Espiritismo traz. O conceito teórico, mas também o exemplo prático. E por mais que nós saibamos que, como foi dito no Livro dos Espíritos, as provas não são fixadas, as penas não são fixadas, mas ler aqueles depoimentos de espíritos que ainda estavam num estado de tanto sofrimento, encarando, em alguns casos, a própria decomposição do corpo físico, vivendo repetidamente o momento do ato extremo do suicídio, ou vivendo repetidamente, inúmeras vezes, aquele contexto que gerou o suicídio. Nisso a gente para e reflete. Será que vale a pena eu sucumbir às dores? Eu tomar esse ato extremo de desrespeito às leis divinas? Nós sabemos que a vida não é fácil para nenhum de nós. Momentos difíceis chegam a qualquer um de nós, com religião, sem religião, espíritas, não espíritas. Isso é inevitável. Mas o que o Espiritismo traz e que a gente jamais vai poder se excusar, se dar essa desculpa, é a questão de não ter refletido a respeito. Porque todo esse contexto nos é fornecido. O que vai acontecer se eu ceder? O que vai acontecer se eu for forte e resistir? Porque no fim das contas, qualquer um de nós busca uma única coisa, que é a felicidade. E a gente reflete onde ela está e como conquistar, e com certeza, na superação das dores, dessas dificuldades íntimas, que sabemos que existem para todos nós, é que consiste a oportunidade de nós conquistarmos essa felicidade maior. Não imediata, porque como Jesus já dizia, essa felicidade não é desse mundo ainda, mas nós somos inspirados também a construí-las. E a construção se dá no íntimo de cada um. Porque o reino de Deus, que é onde mora essa felicidade, Jesus já dizia que está dentro de nós. Então nós temos que construir. E isso se dá vivendo de maneira resignada. Refletindo sobre as dores, sobre as provas, mas sem deixar com que elas tomem uma proporção tão grande que causem o desequilíbrio. Essa loucura também que é colocada na lição, ela muitas vezes é causada por conta desse grande impacto de algo difícil que aconteceu e por conta da nossa fraqueza moral e de sentimentos, nós não somos capazes de suportar. O Espiritismo, portanto, quando a gente reflete, a gente vê o quanto a gente tem que ser grato por ter essas reflexões. Porque esses conhecimentos, essas reflexões é que dão bagagem para que nós sejamos capazes de suportar essas dores. Como eu disse no início, o Espiritismo não traz milagre nenhum. Ele não vai evitar que nós passemos por essas dores, porque fazem parte da nossa evolução. Mas o Espiritismo nos dá essa força para tudo encarar. E uma reflexão que eu acho importante, diante de um tema que fala tanto sobre dor, sobre dificuldade, que leva, muitas vezes, a esse suicídio, a esse tema maior que hoje nós estamos tratando aqui, eu acho que vale a pena nós lermos a questão também 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, de maneira muito oportuna, questiona os espíritos.
qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Ao qual os espíritos superiores respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Nisso a gente percebe que todo o sofrimento, todas essas dificuldades, essas dores que a gente passa aqui, tem uma finalidade, tem um motivo pelo qual nós passamos, que é o de atingir a perfeição. Isso não se dá do dia para a noite, não se dá em uma encarnação, mas para atingir essa perfeição relativa, nós temos que passar pelas dores, superá-las, ter a coragem moral de apesar das dores que nos atingem, nós sermos capazes de encarar com resignação. Essa é a finalidade pela qual nós temos encarnações em diferentes mundos. Hoje, ainda no estado de ignorância, de inferioridade moral, que é o nosso marco, nós ainda temos que passar por essas dores. Nós estamos num mundo de provas e expiações que tem esse contexto, mas nós temos a força para superá-los. E superando, nós somos capazes também de crescer e de bem aproveitar essa encarnação. Então, que todos nós levemos conosco essa reflexão, a resignação necessária para suportar as dores e para não sucumbir aos pensamentos pessimistas, entendendo que quem está no comando desse planeta é Jesus. Não é nenhum governante imperfeito com os nossos vícios que marcam a Terra. É Jesus. E com certeza, nós temos todo o apoio para superar essas dores. Que nós levemos essa reflexão no nosso dia a dia, para por mais que nós tenhamos que enfrentar essas dificuldades, nós sejamos capazes de suportá-las com fé no futuro, com resignação e com muita força. Porque com certeza Jesus e toda a espiritualidade amiga nos sustenta, principalmente nos momentos difíceis. Que nós tenhamos um ótimo domingo, uma abençoada semana. Que assim